como começou a descobrir esse talento? Você falou que lá na quebrada sempre tem gente muito talentosa. Como você descobriu os seus talentos? Primeiro desenhando. E eu acreditava que eu desenhava bem. Quando alguém via eu desenhando, a pessoa se surpreendia. Eu falava, caramba, você desenha bem. Só que eu não sabia que não era tão bem, porque você sempre se compara, né? Então eu tinha um tio que ele era excelente, mas eu era bom. E então eu sempre fui muito criativo. E aí aos poucos eu tinha algumas ideias, eu escrevia no bloco de notas, só que eu não mostrava pra ninguém, né? Porque às vezes eu ia falar pra alguém e a galera falava assim, que porra é essa, mano? Pô, poesia? Poesia. Poesia? Entendeu? E aí eu comecei a postar isso no Facebook. Então eu comecei a postar isso em 2015. E aí em 2015 a galera começou a ler, se identificar. E aí a partir desse momento teve esse movimento, né? Mas o fator determinante de eu começar a escrever foi o primeiro pico de depressão que eu tive na minha vida. Então eu tive um momento muito difícil, né, com diversas perdas, e não eram nem no aspecto de perder muito dinheiro, muito pelo contrário, porque nessa época nem grana eu tinha, certo? Mas a minha mãe ficou doente, meu irmão foi preso, a minha mãe descobriu que ela estava com um câncer, então, e o meu noivado terminou. Então todos os cenários da minha vida, e a gente vive por cenários, né? O seu cenário emocional, o seu cenário financeiro, o seu cenário de hobby, o seu cenário de paixão, que no caso é o futebol. Então quando tudo dá errado, você não tem pra onde fugir, não tem uma área da sua vida que tá boa. E aí você desaba. E aí é a depressão, é a pressão que literalmente ela começa a esmagar você. Então, como literalmente assim, um instinto de sobrevivência, eu escrevi algo que eu precisava muito ler, que eu estava sentindo. E aí esse texto, pra mim, foi literalmente uma espécie de cura, porque eu consegui colocar pra fora aquilo ali. E aí eu postei. E aí, cara, diversas pessoas começaram a ser alcançadas. E eu entendi uma coisa que foi determinante na minha vida, que eu acredito que agora a galera faz através da internet. Quando você passa por uma dor muito grande e você consegue sobreviver por ela e demonstrar para as pessoas como sobreviver a essas dores, certo? Seja falir, seja superar um relacionamento tóxico, você se torna referência no assunto. Mesmo que você não tenha feito uma faculdade sobre aquilo, porque não existe faculdade da dor, certo? A dor é dor. Sim. Só que quem passa por isso, em algum nível, ele se torna, né, ele talvez ainda não se torne um especialista, mas ele entende do que ele está falando. E a partir daquele momento ele começa um movimento, certo? Óbvio que tem pessoas que às vezes não entendem isso e criam outros movimentos, mas quando você busca ser a cura e mostrar que a cura funciona para pessoas que estão sofrendo a mesma dor que você sofreu, cara, isso é muito decisivo. Eu acho que inclusive isso é uma das coisas que caracterizam a palavra propósito. É quando eu me torno a cura que eu precisei e eu consigo levar isso para as outras pessoas. Que tá passando. Exatamente. Tá legal. Uma espécie de desabafo, né? Então, tudo começa com potencializou desabafo. Isso daí. Tudo começa com desabafo. Porque o desabafar é tirar o abafo, né? Você tá abafado, você tá pressionado, depressivo. E aí você precisa de um fôlego. Né? Deus, quando ele foi criar Adão, ele soprou um fôlego em Adão. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é um pouco mais de fôlego. Quando você tá cansado na vida, você não precisa desistir. Tô muito cansado, eu vou desistir. Não desista, descanse. Você só precisa de um fôlego. Tem relacionamento que, não aguento mais, mas existe amor, existe respeito. Às vezes é um momento de crise pessoal, você não precisa desistir, separar, você precisa de um fôlego, entendeu? Nos nossos projetos, na nossa vida. Então, às vezes, a vida, quando ela parece muito difícil, não desista da vida. Tome um fôlego e continue. Porque também nada é fácil, né? Nunca. Exato. É difícil. É complicado. E assim, não teve vergonha de postar? Porque no começo, você tava num momento... No começo que eu escrevia, só que eu escrevia assim de uma maneira mais... sei lá, eu tinha uma ideia um mês, aí depois de 3 meses eu tinha uma outra frase. Então não era uma coisa assim realmente consciente. Eu sim, tinha muita vergonha. Só que depois que tudo dá errado, você não tem mais vergonha. Por quê? Porque você já passou o sofrimento de verdade. Então não existe mais ego ali, aquela coisa, o que vão me julgar. Depois que você perdeu tudo, né, eu acredito que quando você sofre diversas baixas na sua vida e as coisas dão errado, você descobre quem de fato são os seus verdadeiros amigos. E aí você passa a se importar com as opiniões que de fato elas são importantes. Porque a opinião que as pessoas têm sobre você que não te conhecem
essas opiniões não são importantes, porque essas pessoas se querem, fazem ideia de quem você é. E a crítica é pesada por conta disso. Você deveria fazer isso, faz aquilo. Ah, não, mas ele é assim, ele é assim. Essa pessoa não conhece você. Então a opinião dela é descartável, entendeu? A crítica sempre vem de alguém que te entende, que te conhece, sabe do que você passou. A partir do momento que uma crítica vem de uma pessoa que não faz ideia de quem você é, não sabe as suas dores, ela está julgando os seus métodos sem conhecer a sua dor. Então o julgamento dela é extremamente descartável. E aí você entende isso. Aí você para de passar vergonha, porque você perde o medo do julgamento. Foda-se se vão julgar você, meu brother. Você sabe quem você é. E isso é determinante. E você vai chegar onde você quer pelo que você sabe, pelo que você sente. Não por aquilo que as pessoas querem. Porque se elas de fato quisessem algo bom, elas não estavam na merda, né? Exato. É verdade. Mas hoje não funciona bem assim, né? Porque hoje a galera se dói demais pelos haters, no caso aqui, né? Principalmente falando em redes sociais. Claro, né? por isso que é um exercício intenso, né? Você trabalhar o seu ego. E essa dor, né, que o hater ele causa na gente é porque, óbvio, todo ser humano ele quer ser aceito e amado. Aceito, amado e protegido. Isso é um instinto básico, emocional. A partir do momento que você posta um vídeo, esse vídeo ele viraliza, e aí você começa a ver, existem 200 comentários positivos. Quando você chega a 201, esse 1 é negativo. Ele invalida automaticamente todos os 200, entendeu? Pelo contraste. Olha que curioso, se você tivesse recebido 200 críticas e um elogio, talvez aquele elogio se olhasse. Muitas pessoas obviamente não chegariam na crítica número 200, mas talvez, às vezes, isso é uma tentativa, né? Pô, deu 200 vezes errado, uma vez deu certo. Então é a gente treinar uma coisa chamada resiliência e também autoconhecimento, certo? Há uma área da filosofia chamada estoicismo, e um dos mestres, né, dessa área é um imperador chamado Marcos Aurélio. E além de imperador, ele também era escritor. Olha que curioso. E ele escreveu um livro, e esse livro há uma mensagem, né, um ensino, um conceito que ele é muito interessante. Fala sobre a ofensa. E ele diz o seguinte: hoje alguém vai testar a minha resistência e a minha paz. E essas pessoas serão pessoas próximas. Minha esposa, um amigo, um servo. E todos eles vão me fazer uma pergunta: a quem pertence a sua paz? E aí quando você para analisar, porque quando você está no trânsito e alguém te xinga, você perde a linha, entendeu? Filho da puta. Aí você, é o quê? Por que você se ofende? Porque a sua paz vale um elogio. Aí você fala, aí vale essa ofensa. Aí você fala assim, pô, se você analisar, sua mãe, ela não é uma garota de programa. Ou até aquilo que você se lembra e ela te contou, ela não foi. Então o que ele está falando é uma mentira. Eu não deveria te ofender. Ou talvez a sua mãe seja também. Então o que ele está falando é uma verdade. Ah, verdade, mamãe sempre leva outros homens em casa. Agora eu entendi, né, de onde vem a renda, eu entendi onde cai. Então é uma verdade, você não deveria se ofender. A partir do momento que você se ofende, é porque em algum nível você concorda com aquilo dentro da sua insegurança. E aí você vai lá e dá a sua paz. O hater é a mesma coisa. Quando ele faz uma crítica, dói em você num lugar que você não tinha tanta segurança. E que em algum nível talvez você concorde. Entendeu? Aí você fala, pô, será? Caramba, não quero ver. E aí você já mexe com... E aí, ó que loucura. O hater, normalmente, ele é um exército de soldados que não conseguiram se curar. Quando ele despeja isso em você, talvez nem ele saiba o impacto que a crítica dele causa no outro. Porque eu conheço inúmeros artistas, eu conheço inúmeros caras bons que pararam por conta disso, certo? Imagina um cancelamento. Ele é potencialmente prejudicial até para você fazer uma besteira da sua vida. Sim. Entendeu? E a pessoa não tem essa noção. Então, a partir do momento que ela tá atacando, outras tem gente que é maldosa de maneira intencional, certo? Eu seria hipócrita se eu chegasse pra você e dissesse assim, só existe pessoa boa no mundo. Não existe. Tem muita gente mal intencionada. Então, a partir do momento que esse cara ele fica atacando você, inclusive, é porque se por um lado a crítica te dói num lugar que você concorda, por outro lado ele queria estar no seu lugar. Só que ele não consegue. E não é que ele queria ter o seu resultado. Se ele quisesse ter o seu resultado, ele aprenderia com você. Ele queria ser você. E aí não dá pra ele ser você. Aí ele tem que te detestar e atacar. Já tinha pensado nisso, mano? Já. É isso, pô. Já.
E aí você, pô, crítica. Ah, não sabe nem quem você é, pô. E vai ficar aí eu não ligo mais pra essas críticas não, né, mano? A gente toma umas às vezes também, né, meu? Mas respeita, né? Opinião do cara, vou fazer o quê? E aquela, Vou me abalar? aquela velha máxima que a galera usa, né? Tipo, você não aceitar a crítica de quem não construiu nada, né? E normalmente vem dessa galera, assim, né? O cara não consegue fazer as coisas e ele prefere Quer gastar opinar, quer né, na sua vida. quer criticar, quer te ofender, quer te diminuir.